Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Patrícia Peixoto, faço parte da equipa de formação e qualidade da Ordem dos Enfermeiros e sejam bem-vindos a mais um webinar. Vou passar a palavra à enfermeira Ana Fonseca, da Comissão Organizadora. Muito obrigada, Patrícia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta sessão webinar. Integro com o enfermeiro Fernando Macedo a comissão organizadora. O enfermeiro Fernando Macedo, infelizmente, hoje não poderá estar presente. Agradeço a todos os colegas que se inscreveram e que estão a participar neste webinar. É extremamente importante a vossa participação e só faz sentido porque vocês estão desse lado. A sessão de hoje é dedicada à visitação domiciliária e cumprimento do PNV durante a epidemia Covid-19. Agradeço à mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, na pessoa da sua presidente, a enfermeira Clarice Louro, ter organizado esta sessão que vai versar sobre temáticas tão importantes e tão preocupantes durante esta epidemia. E, naturalmente, agradeço também aos outros colegas que vão integrar este painel e que se disponibilizaram a partilhar connosco os seus conhecimentos, as suas experiências e também, provavelmente, algumas dúvidas e receios que têm vivido e que ainda possam persistir. Informo que esta sessão vai ser gravada e mais tarde vai ser disponibilizada e se os colegas que vão fazer as apresentações nos disponibilizarem os seus diapositivos, nós depois também enviaremos para todos os colegas. Peço ainda que, quando tiverem questões, que enviem através do chat, vão colocando e enviem de maneira que todos os participantes do painel possam visualizar a questão, que depois eu, a enfermeira Clarice e a Patrícia vamos ajudar a gerir e dar resposta ao máximo número de questões que seja possível. Vou passar a palavra ao Sr. Enfermeiro Luís Barreira, Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, a quem agradeço já a presença nesta sessão. Luís Barreira. Obrigado, muito obrigada. Boa noite, eu penso que me estão a ouvir. Vou ser muito sucinto. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos os enfermeiros neste webinar organizado pela mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, da Ordem dos Enfermeiros, e cumprimentar naturalmente também em especial a senhora Presidente da mesa, a enfermeira Clarice Louro, e também os senhores secretários, quer o enfermeiro António Giro, quer a enfermeira Mariana, e também a presença da senhora enfermeira Isabel Gonçalves. É com imensa honra que aqui estou, enquanto vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Serão abordados nesta sessão, conforme a enfermeira Ana já disse, diversas temáticas que são importantes para os enfermeiros, em especial enfermeiros dos cuidados primários, nomeadamente as orientações da visitação domiciliária e também a importância do cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Sem dúvida, uma excelente oportunidade para promover boas práticas, atualizar e partilhar conhecimento. Por último, aproveito para recordar o nosso endereço de e-mail. Podem sempre nos escrever e colocar as suas dúvidas. O e-mail é covid19@ordemenfermeiros.pt. Quero aproveitar também para agradecer a cada um de vós, neste momento tão importante para o sistema de saúde. Obrigado pela vossa dedicação, empenho e espírito de missão. E por último, referir que devem sempre esperar da Ordem aquilo que estão habituados a exigir a cada um de vós: responsabilidade e sentido de missão. Muito obrigada pela vossa força e pela vossa presença. Obrigado. Primeira Clarice Louro, como moderadora da mesa, passo-lhe a palavra. Muito boa noite pela vossa presença. É um prazer enorme estar aqui convosco. Começo por saudar-vos com um grande abraço, cheio de orgulho em vós, pela vossa competência, resiliência e saber cuidar do outro com amor, com dedicação, como tens feito neste tempo desconhecido por todos nós e num ambiente também desconhecido por nós. Gostava de cumprimentar a senhora bastonária, o senhor vice-presidente enfermeiro Luís Barreira, a senhora presidente do Conselho de Enfermagem, o senhor enfermeiro Fernando Macedo e todos aqueles que estão a colaborar connosco neste webinar
e agradecer-lhe também todo o apoio nesta organização. Os enfermeiros estão... Clarice, se me permites, há aqui colegas que estão a dizer em relação ao som, que eu não sei se é possível melhorar o som. Não tem som? Não me ouve? Dizer se podemos melhorar o som, Patrícia. Peço desculpa que eu estava sem som. Não, eu consigo ouvir muito bem, isto tem muito com a internet. Eu estou a ouvir bem também, portanto eu não tenho essa questão, pode ser com, no fundo, o suporte de rede de internet depois de cada um. Talvez possa continuar. Sim, Clarice. Patrícia, está-me a ouvir? Sim, pode. Posso continuar? Pode. Julgo que sim. Obrigada. Gostava de vos referir também que os enfermeiros estão na linha da frente no combate à Covid-19 e encontram-se entre os principais grupos de risco de infecção pelo novo coronavírus. Para responder aos desafios destas circunstâncias, importa conhecer um pouco melhor do pouco que se conhece e importa partilhar convosco as melhores evidências disponíveis para os diferentes níveis de prevenção. É com este objetivo que a Mesa de Enfermagem do Colégio de Enfermagem Comunitária, em parceria apoiada pela Ordem dos Enfermeiros, faz este webinar, discutindo, analisando e refletindo convosco qual o impacto do Covid-19 na prestação de boas práticas no domicílio e também a importância do cumprimento do Plano Nacional de Vacinação na era de epidemia. Para falar sobre este assunto, estão connosco 3 enfermeiros especialistas, nossos colegas e especialistas em enfermagem de saúde comunitária. Temos António Giro, especialista em saúde comunitária, com funções numa unidade de saúde pública e secretário da mesa do colégio. Mariana Pimentel, especialista em saúde comunitária, exercer funções numa unidade de saúde familiar e também ela secretária da mesa do colégio. Isabel Cristina Araújo, outra colega nossa, especialista em saúde comunitária e vice-presidente do Conselho de Enfermagem da Região Centro, trabalhando também numa unidade de saúde pública. Quero agradecer aos 3 colegas também a disponibilidade de estarem aqui conosco a discutir e analisar estes assuntos de tanto interesse para nós. E agora passava já de seguida algumas questões. Numa população cada vez mais envelhecida, a visitação domiciliária é uma das funções nobres do enfermeiro que trabalha na área dos cuidados de saúde primários. Eu questionava o António Giro se faz sentido manter a visitação domiciliária em tempos de pandemia. Questionava também se faz sentido quem é que devemos visitar, todos ou há necessidade de estabelecer prioridades. Pois, gostava também que nos elucidasse um pouco como é que nós devemos preparar a visitação domiciliária, na sua organização, em termos de equipamentos e em termos de recursos. Senhor enfermeiro, tem a palavra para esclarecer os nossos colegas. Obrigada. Olá, muito boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, agradecer também o ter sido convidado para participar nesta primeira parte e eu espero que depois das nossas apresentações continuemos durante mais um bocadinho para ir trocando impressões. Enfim, numa plataforma que pouco dominamos, mas que nos últimos tempos vamos usando, enfim, como nos vai sendo possível. Respondendo à primeira questão, se devemos manter a visita domiciliária em tempo de pandemia, se faz sentido mantê-la, a minha resposta é um inequívoco sim. Devemos manter a visita domiciliária.
e, na minha opinião, por 3 ordens essenciais, por 3 ordens de razão. Primeiro porque os enfermeiros têm deveres para com a comunidade, e aliás, e isso também está espelhado no nosso código deontológico que todos devemos seguir. Depois porque devemos cuidar e cuidamos sem discriminar. E não manter a visita domiciliária numa altura como esta, estávamos a discriminar. E depois também porque temos o dever de assistência para com as pessoas que cuidamos. Depois perguntava-me quem devemos visitar. Bom, aqui eu entendo que devemos considerar outras alternativas. Ou seja, se por um lado devemos manter a visita domiciliária, é claro, por estas 3 ordens de razão. Por outro, também entendo que em determinadas situações podemos substituir a visita domiciliária por outras plataformas. Eu pensei que nós trabalhamos com populações muitas vezes envelhecidas e que não têm acesso, por exemplo, à plataforma web, como estamos a ter agora, mas normalmente têm telefone, telemóvel, telefone físico, telefone fixo, e portanto devemos considerar outras alternativas para mantermos o contacto e a vigilância e a atenção, que não o cuidar direto, não é? Não é possível a não ser na presença, e para mantermos, de facto, esta atenção e esta vigilância. Depois devemos visitar, na verdade, os que estão mais frágeis, os mais vulneráveis. Normalmente quem se mantém por casa, quem fica em casa é quem tem dificuldades na mobilidade. E, portanto, são esses também que devemos considerar primeiro na visita domiciliar. E depois também todos aqueles que necessitam de cuidados imediatos, de tratamentos, e portanto, também os enfermeiros têm a obrigação de assegurar a continuidade dos cuidados. Depois perguntava-me como nos devemos preparar. Acerca disso, lembro que a Ordem emitiu hoje uma série de orientações que os colegas devem ler e procurar seguir para a preparação da visita. O documento recomenda um planeamento mais orientado da visita domiciliária, tendo em conta a atual situação que vivemos, a situação pandémica. Recomenda uma outra coisa que eu destaco, que é a necessidade de termos equipas dedicadas Covid e não Covid, portanto, fazer a separação. E depois recomenda um outro ponto que eu também quero destacar, que é o termos equipamento e os recursos adequados. Porque se por um lado, e voltando à primeira questão, se por um lado entendo que sim, que devemos manter as visitas domiciliárias, também se compreende perfeitamente que elas devem ser feitas em segurança. A segurança do profissional é a segurança do utente. E, portanto, nós devemos de atuar em segurança, protegendo-nos, porque essa proteção é a garantia de qualidade dos cuidados que prestamos. Eu, nesta fase, ficava por aqui.
depois, na fase da discussão e da colocação de questões, podíamos abordar isto um bocadinho mais em pormenor. Muito obrigado. Muito bem, senhor enfermeiro, depois voltamos outra vez atrás. Já agora eu questionava aqui a senhora enfermeira Mariana, uma vez que o enfermeiro António diz que é importante continuarmos a visitação domiciliária, então eu gostava que nos falasse um pouco, fazendo nós visitação domiciliária, como é que nos devemos proteger, como é que devemos proceder em relação ao lixo contaminado e como é que nos devemos organizar em todo o circuito da visitação domiciliária, desde o início até ao fim. Gostava que nos falasse um pouco sobre isto, que acho que estes assuntos são importantes para os nossos colegas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que este seja um momento de partilha de experiências. O que eu vos vou falar é um bocadinho o que está na norma 7 de 2020 da DGS e que também está agora nas recomendações da Ordem, que é mais completo e que tem mesmo a ver com a visita domiciliária, tem algumas especificidades e essas é que são importantes para nós, não é? Porque EPIs, quem está na prática, todos nós utilizamos. Eu trouxe aqui umas imagens, um pequeno PowerPoint, não é nada especial, mas vou mostrar-vos. Penso que já estarão a ver. Portanto, o que é que vamos falar aqui um bocadinho da visita domiciliária ao doente Covid, como é que fazemos na prática? Primeiro é aquilo que à partida já todos sabemos. As pessoas não têm escrito se são Covid positivo, se não são Covid positivo, portanto, neste caso da visitação domiciliária e da maior parte dos nossos contextos da prática, devemos encarar todos os utentes como Covid positivo, o que significa que devemos utilizar o equipamento de proteção individual adequado a isto. E, portanto, uma das coisas que a norma da Direção-Geral de Saúde fala é sobre fornecer máscara cirúrgica ao utente e instruir na colocação. A recomendação que saiu da nossa ordem vai mais longe e fala exatamente de se fazer um contacto prévio, desculpem lá que andei com isto, fazer um contacto prévio telefónico ao utente ou ao familiar para prepararmos a nossa entrada no domicílio. Perceber se existe alguma sintomatologia compatível, tal como devemos fazer com os utentes que vão à unidade de saúde, neste caso a unidade de saúde familiar, e orientar para colocar a máscara cirúrgica. Nós que estamos na prática sabemos que muitas vezes não temos telemóvel de serviço e, portanto, não podemos fazer isso à porta do utente, mas podemos fazer um contacto antes de sairmos e ter alguma organização na ordem, claro que não podemos dizer a hora certa, mas preparar os utentes ou os cuidadores, ou ambos, para que quando nós chegarmos, quando batermos à porta, devem colocar essa máscara. Esta população é muito idosa e, como tal, muitas vezes não tolera a máscara cirúrgica. Portanto, é o que fala aqui. Se o doente não tolerar a máscara cirúrgica, o profissional que poderia utilizar uma máscara cirúrgica deve utilizar um respirador. Eu apresento aqui também este fluxograma que no fundo diz a mesma coisa, mas de uma forma mais esquemática. Vocês também já devem conhecer. E este quadro faz parte da recomendação que saiu hoje da Ordem e diz exatamente isto, que em termos de EPI devemos usar touca, máscara, eu penso que deve ser FFP2, na verdade, porque a maior parte dos nossos utentes não toleram ou colocam mal ou o cuidador coloca mal e portanto acho que é mais preventivo para nós utilizarmos sempre a máscara FFP2. Depois viseira de abertura inferior ou óculos, ou máscara com viseira, o fato impermeável que deve ser de manga comprida e 2 pares de luvas. Depois também a proteção do calçado, o que já sabemos.
Vou-vos mostrar aqui algumas fotografias que são da minha equipa e da forma como nós vamos, e duas formas diferentes. Que a nossa colega é responsável, por isso é que não está equipada, mas é para mostrarem. Aqui neste caso temos com óculos, com touca, com bata, e a seguir mostro-vos com o fato completo, com uma viseira e com a touca na mesma e a máscara, para verem. Este fato acaba por ser mais completo, não é? Porque se não tivermos por baixo uma farda descartável, nesta imagem, como veem, a nossa farda fica a descoberto e muitas vezes na visitação domiciliária nós temos contacto, as nossas pernas contactam com as camas, se tivermos utentes acamados. Portanto, acho que isto é importante, este cuidado. E então, como é que nós nos devemos equipar? Onde é que nos devemos equipar? Devemos nos equipar junto à viatura. Eu vou dar isto e veem-me a mim e depois volto a colocar. Uma equipa de 2 enfermeiros, é isso que nos diz esta recomendação, em que um será o prestador de cuidados, portanto o enfermeiro da visita domiciliária, e o outro será um enfermeiro de apoio. E, portanto, devemos higienizar as mãos, depois colocar as perneiras ainda sentados no banco, se for uma bata, ou as proteções dos pés, se for um fato. Novamente higienizar as mãos, colocar o primeiro par de luvas, colocar o fato ou bata, manguito, se for caso, portanto as mangas, se não temos fato ou bata de manga comprida, a touca, colocar a máscara FFP2, a viseira e, finalmente, o segundo par de luvas. E aqui vamos à especificidade principal, porque não é como se coloca o EPI. É que o enfermeiro de apoio, nesta altura, deve colocar imediatamente um saco de revestimento para o lixo contaminado e um saco do grupo 3 abertos na bagageira da viatura. E deve fornecer ao enfermeiro que vai fazer a visita domiciliária um material clínico preparado para cada utente, que deve ser preparado em sacos individuais, porque tudo o que entra no domicílio do utente está contaminado e, portanto, não devemos levar a nossa dos domicílios que vai a todos os utentes. E, portanto, devemos ter com sacos individualizados. Pronto. Depois, vocês leiam as recomendações, porque acho que não vale a pena estarmos aqui a dizer-vos tudo o que aqui está, mas esta recomendação é ótima, porque explica mesmo, por exemplo, abrir as portas com a mão dominante, ou seja, é mesmo para que nós nos sintamos mais seguros na nossa prática diária. Acho que foi muito importante porque não havia nada tão específico para a visita domiciliária. Depois, após a saída do domicílio, o enfermeiro de apoio abre a bagageira da viatura, o lixo vai com o enfermeiro e, portanto, é colocado no recipiente do lixo na bagageira e aí sim, e só depois disso e de serem desinfetadas as luvas do enfermeiro que fez a visita, é que se começa a remover o EPI. E o EPI remove-se pela ordem, que já todos conhecemos, que eu já vos posso... Está aqui uma pergunta que eu vou responder, já porque é fácil. Podem partilhar o nome do documento da DGS que fala sobre este assunto, é a norma 007 de 2020. Eu posso pôr aqui a apresentação que tem a data, novamente. Eu pus aqui, e vocês, aqui está, do dia 29/3/2020, penso que conseguem ver, portanto, prevenção e controle de infecção por SARS-CoV, equipamentos de proteção individual. E aqui, para a remoção, eu coloquei aqui a ordem, a apresentação fica para os colegas, eu sei que temos também estudantes de enfermagem e, portanto, achei que era importante porque aqui é que está o verdadeiro risco de contaminação, não é? É a remoção se for feita de forma incorreta. Depois, é que antes de chegarmos à unidade, será que devemos ter alguma ordem nos utentes que vamos cuidar no domicílio? Sem dúvida, devemos.
Devemos deixar os mais vulneráveis, os que sabemos que são Covid positivo, para o final. E devemos ir ao mínimo de visita domiciliária possível. Claro que não, o ideal seria irmos a um e voltarmos, mas isso não é possível e, portanto, não vale a pena estarmos a falar de utopias. Na chegada à unidade, primeiro, devemos, uma das coisas que eu não disse, mas que vou dizer agora, porque como não falei da remoção, mas vou dizer isto. A viseira, por exemplo, é sempre lavável e, portanto, tem que haver um saco específico para tudo aquilo que é reutilizável. Porque essas são as primeiras coisas que nós vamos retirar da viatura. Vamos colocar imediatamente, quando chegamos à unidade, no local de higienização. Fechar o lixo contaminado, colocar no recipiente, há de ser o caixote que temos na nossa unidade, e depois os 2 enfermeiros devem imediatamente fazer uma mudança de fardamento e higienizar-se. Esta mudança de fardamento significa o quê? Significa que a nossa farda que nós deveríamos utilizar deveria ser uma farda descartável. Não sendo descartável, deve ser higienizada nas instituições. Eu não sei qual é a vossa realidade, mas na minha realidade, na minha unidade de saúde familiar, só lavam as roupas uma vez por semana. Não temos de maneira nenhuma um número de fardas para os dias todos. Portanto, aquilo que temos optado por fazer é por levar para casa. Não é o mais correto, mas de facto é isso que se acaba por fazer, para não se utilizar a farda mais que um dia. Depois, coloquei aqui a higienização da viatura, porque eu penso que isto é muito pouco feito. É a ideia que eu tenho. Mas isto é feito, imaginem, eu não sei como são as vossas viaturas, mas a nossa é partilhada, ou seja, de manhã para uma equipa e à tarde para outra equipa. Isto deveria ser feito entre equipas e aguardar-se 15 minutos para que a higienização seja, ou seja, para que seja realmente desinfetado toda a viatura. E é esta a ordem porque deve higienizar a viatura. Se virem, isto tem lógica, portanto, primeiro não ocupado com o motor, portanto, aquilo que é menos contaminado até o mais sujo é sempre a nossa regra básica. E pronto, é assim, o que eu gostava de que isto fosse era só um ponto de partida e que discutamos o que é que fazemos na nossa realidade, como é que são os vossos ACES. Já vi aqui que a Ana Avelar diz que no ACES dela existe higienização diária das viaturas, no meu não existe. Há aqui uma colega a dizer os óculos que dá para várias VDs. Sim, isso é uma coisa que já podemos falar a seguir em termos da prática. Já podemos falar um bocadinho na discussão como é que fazem. Há colegas que o que fazem os óculos dão para várias VDs, mas os óculos, se nós não lhes tocarmos, se vocês acharem que estes óculos não estão contaminados, com certeza desinfectem-nos. Chegam à viatura, têm as vossas luvas calçadas, desinfetam entre visitas domiciliárias e já ficam mais descansados. É isso que fazemos no nosso caso, na nossa unidade de saúde familiar, o que fazemos é isso. Entre cada visita domiciliária fazemos uma desinfecção da viseira, neste caso. E pronto, e agora passa à enfermeira Clarice, depois falaremos no final. Obrigada, Mariana. Eu penso que há aqui várias questões que os colegas estão a colocar extremamente pertinentes, mas vamos passar à enfermeira Isabel para depois voltarmos atrás e responder a essas questões. No caso da higienização das viaturas, também há várias questões sobre se utiliza a viatura própria do próprio enfermeiro ou não. Possivelmente há locais onde os centros de saúde, as unidades não têm viaturas, também são questões importantes para se falarem sobre isso. Portanto, agradecia que depois se fizesse uma seleção para os colegas responderem, com a ajuda também do Sr. Enfermeiro Luís Barreiro e da Enfermeira Ana. Eu agora, para darmos seguimento
também de um ponto extremamente importante, tem sido notícia, que a senhora Diretora-Geral da Saúde tem falado bastante e tem apelado, que é para que se cumpra o Plano Nacional de Vacinação, dado que não está a ser cumprido e isso tem levantado algumas situações complicadas. E eu questionava a senhora enfermeira Isabel qual o papel do enfermeiro no cumprimento do Programa Nacional de Vacinação e para nos falar um bocadinho no momento atual, como é que devemos interpretar este cumprimento ou não, se deve ser cumprido, não deve ser cumprido, uma vez que as pessoas têm muita dificuldade, têm medo de ir ao centro de saúde e que sejam contaminadas. Depois também que nos fale um bocadinho quais são as estratégias para incentivar a vacinação no contexto do Covid e no contexto desta pandemia. A enfermeira Isabel, quer falar um bocadinho sobre isto? Obrigada, desde já obrigada pelo convite. Eu acho que a vacinação é reconhecida por toda a gente como um sucesso no nosso país e que se deve muito ao empenho e à determinação dos enfermeiros. O Plano Nacional de Vacinação começou em 1965, portanto já tem alguma maturidade, não é? E desde sempre foi um motivo de orgulho das equipas de enfermagem. Eu recordo-me que há muitos anos havia uma coisa que hoje era impensável fazer-se, até porque levantava algumas questões deontológicas e éticas, que eram brigadas de vacinação. Era uma forma de nós chegarmos a todas as crianças, nomeadamente nas escolas, em que enfermeiros saíam de manhã com uma mala térmica e que se vacinavam a escola toda, não é? E, portanto, isto hoje levantava questões éticas, mas temos que lembrar que Portugal, até ao meados do século XX, tinha a maior taxa de mortalidade infantil da Europa e que, com a vacinação, temos a menor taxa de mortalidade da Europa. Portanto, eu acho que quando já se festeja uma Semana Europeia da Vacinação e que Portugal tem os enfermeiros a liderar a vacinação, eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós. A vacinação é uma medida de saúde pública que evita muitas mortes. A OMS diz que com a vacinação nós poupamos cerca de 6 milhões de mortes por ano. Portanto, isto é um resultado em saúde brilhante. Neste momento, eu acho que vivemos uma época diferente, que todos nós estamos a aprender, não é? E os enfermeiros não são diferentes dos outros profissionais e da restante população. E o que acontece é que com o confinamento da população as pessoas começaram a ter medo. Começou a haver muitas notícias de profissionais de saúde contaminados e isso leva a que as pessoas tenham mais medo de deslocar aos serviços. Houve relatos de pessoas que se infectaram nos hospitais e, portanto, deu uma imagem de que os serviços de saúde não podiam não ser seguros. Portanto, todos estes condicionantes levou a que as pessoas achassem que se adiar um bocadinho não fazia mal, não é? E se calhar numa idade adulta poderá não fazer mal adiar um bocadinho, quando falamos em crianças até ao primeiro ano de vida é importante. E mais agora com a abertura das escolas e em que as crianças passam a ir para a primo-vacinação, ou seja, a vacinação até ao primeiro ano de vida é extremamente importante porque vai proteger as crianças de doenças graves, nomeadamente o sarampo, não é? Que é feito ao ano de vida. E o facto de haver mais crianças que não têm o seu cumprimento, o plano, as vacinas, peço desculpa, o Plano Nacional de Vacinação cumprido, faz com que a imunidade de grupo possa não atuar neste meio. Aquilo que eu tenho visto nas notícias foi que houve uma diminuição muito grande da taxa de vacinação, mas mais nos adultos, nem tanto nas crianças. Porque com um enfermeiro de família e a figura do enfermeiro de família permite que o enfermeiro tenha uma relação muito próxima com as famílias. Hoje em dia, os pais não perdem muito tempo, perdem entre aspas, como é evidente, a levar os filhos à vacinação, porque tudo é agendado e programado com outras atividades que a criança vai fazer ao centro de saúde, nomeadamente as consultas de vigilância, quer de enfermagem, quer médicas, e portanto tudo isto é programado e uma vez que houve aqui alguma interrupção de algumas consultas e gente que estava em isolamento profilático e em quarentena, portanto houve aqui uma quebra, mas houve mais quebra na vacina dos adultos do que nas crianças.
Como é que nós podemos solucionar isto? É uma atenção redobrada dos enfermeiros, é se calhar mostrar às pessoas que ir ao centro de saúde, agendar a vacinação é seguro. Claro que aqui todos os enfermeiros têm que usar os equipamentos de proteção individual de modo a proteger a família e a criança, não é? Isto é inadmissível. E apostarmos numa coisa que nós enfermeiros sabemos fazer muito bem, que é a educação para a saúde. É explicar às pessoas que o centro de saúde é um local seguro, que a vacinação é importante, que é uma forma de evitar doenças potencialmente graves e que não correm riscos em ir ao centro de saúde. Portanto, esta estratégia de convocar e de proteger e de explicar às pessoas que nós estamos lá, mas vamos protegê-los quando eles lá forem, eu acho que é a mensagem mais importante que nós temos a dar às famílias, não é? Não tenham medo, podem ir, porque os profissionais que lá estão vão proteger-vos e vão estar atentos a todos os sinais de algum problema que possa existir. Estava aqui alguém a perguntar se nos convocas. Todos os enfermeiros de família, eu não sou enfermeira de família, convocam as suas crianças e os seus adultos que estão com o Plano Nacional de Vacinação em cumprimento ou quando chega à altura de fazer, não é? Porque com os sistemas informáticos os enfermeiros conseguem ver, normalmente até ficam com a vacina agendada de uma consulta para a outra, não é? Portanto, quase que não é preciso convocar. Os que estão em atraso, sim, esses são convocados. Não sei se respondi. Obrigada, enfermeira Isabel. Uma coisa, não havendo consultas de saúde infantil, penso que não houve durante algum tempo. Houve sempre consultas de saúde infantil, sim? As consultas até ao ano de vida não foram muito interrompidas. Se calhar das crianças mais velhinhas foram feitas através do telefone ou de videochamada. Nas crianças mais pequeninas continuam a haver. Agora, eu não sei se houve muitas crianças a faltar a essas consultas. Sim. Obrigada. Temos aqui uma primeira volta de questões, de respostas a determinados problemas, mas os senhores enfermeiros estão a colocar várias questões que eu gostava que os colegas respondessem, nomeadamente que no âmbito da visitação domiciliária, que não tem fardamento suficiente, só trocam os aventais, não tem botas. Mariana, o que é que aconselha? A higienização dos carros não é feita, portanto gostava que alguém se pronunciasse um pouco aqui sobre isto. Não há, portanto, penso que não há material, se mesmo assim os senhores enfermeiros devem... Diga, Mariana, faz favor de responder. Uma das coisas que a nossa ordem nos diz é que cada ACES é responsável por fornecer os EPIs. Ok, certo, correto. Nós estamos na prática, nós sabemos que isto não é verdade. E portanto, é um bocadinho, estava aqui um colega a falar, se era um bocadinho o nosso bom senso. Infelizmente vai acabar por ser um bocadinho o nosso bom senso. O que é que mudamos, o que é que não mudamos. Também tem a ver com o que temos. Há pessoas que estão a dizer que não têm cobre-pés. Há pessoas que dizem que não têm batas impermeáveis. Se não há, eu ainda faria um domicílio sem ter uma bata impermeável. Uma coisa é o colega que muda o avental e vai lá, mantém a bata, ok? Ninguém se senta nas casas dos utentes? Esperemos que não, porque senão a parte de trás da bata, esqueçam. Depois, é assim, eu sei que há colegas que, por exemplo, a viseira e a máscara, que era aquilo que falávamos há bocado, se for uma máscara que está por baixo da viseira, ok? Desde que nós tenhamos cuidado de não tocar, eu acho que é menos grave. Agora, o não ter uma bata impermeável, acho mesmo mau. Mas pronto. E pronto, nós sabemos que o avental não é EPI e, portanto, nem sequer deveria funcionar como tal. A bata de manga comprida
deve tapar as pernas ou então usar uma perneira, é que é EPI. Avental não é. Avental é para a gente não se molhar, não é um EPI. Portanto, eu queria acrescentar uma coisa. Posso? É que na minha intervenção eu falei muito de deveres para justificar, e agora vou falar de direitos, porque os enfermeiros, na sua prática, também têm direito a fazer a prática em segurança. E a minha opinião é inequívoca. E, aliás, coincide com aquilo que a senhora bastonária e a Ordem, de uma forma geral, vai dizendo. Sem equipamento de proteção individual, não é possível prestar cuidados. Portanto, deveres temos, mas também temos direitos a prestar cuidados em segurança. Aliás, e isso eu disse no início, a nossa segurança é a segurança dos utentes. E nós também somos responsáveis, claramente, pela segurança dos utentes. E pela qualidade, e isso tem que ver com a qualidade dos cuidados que prestamos. Agora, coisas que nós podemos improvisar, tudo bem, outras não. Por exemplo, falou-se no uso dos táxis, alguns ACES não dispõem de viatura própria. Mas aí isso não impede que o agrupamento de centros de saúde, as unidades funcionais, tenham orientações claras que ou são cumpridas ou não são cumpridas, não é? E se não são cumpridas, mais uma vez a segurança não está garantida. Até porque o táxi transporta outras pessoas, não é? O táxi não está só dedicado ao transporte de profissionais de saúde. E, portanto, aí a responsabilidade na segurança ou em manter a segurança ainda é maior. E nós temos que pensar muito bem nisso. E colocar a questão a quem direito, nomeadamente nos agrupamentos de centros de saúde, ao diretor executivo e aos conselhos clínicos. E à direção de enfermagem. Se a senhora moderadora me permitir, eu gostava só de clarificar aqui algumas coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, em relação à questão da norma 7, a norma 7 da Direção-Geral da Saúde é a norma 7 de 2020 e é possível de equipamentos de proteção individual e no tem que clarificar o uso, a questão da manutenção, substituição e nomeadamente os equipamentos adequados aos procedimentos que o profissional de saúde tem a realizar. E é uma norma da Direção-Geral da Saúde que é aplicável não só aos profissionais, mas às instituições. E, portanto, as instituições têm a obrigação de implementar todas as medidas que estão ali vertidas, nomeadamente a questão dos equipamentos de proteção individual. Portanto, eu gostava de, em primeiro lugar, recordar a todos que as unidades de saúde encontram-se obrigadas a disponibilizar as condições necessárias para todos os profissionais de saúde estarem cuidados em segurança, quer para eles, quer também, como falou, para os destinatários de cuidados. E, portanto, as normas e as orientações que são emanadas por parte da Direção-Geral da Saúde estão para ser cumpridas, quer pelos profissionais, quer também pelas próprias instituições. E, portanto, os profissionais têm o direito de usufruir desses equipamentos de proteção individual adequados àqueles procedimentos que vão, obviamente, realizar. Depois, uma outra questão. Agora um bocadinho se falou. Luís, desculpa, antes de começares a responder, estamos a ouvir com muitos cortes. É. Talvez fosse melhor tirar os fones. Eu não sei, esse novo é melhor. Sim. Acho que assim está melhor. Então, lembra dos fones. Mas acham que eu devo repetir ou não vale a pena? Não.
Eu penso que é importante repetir, porque aquilo que os colegas estão a dizer é que não conseguiram ouvir bem, e acho que aquilo que o Luís está a dizer é importante para que os colegas ouçam. Então, peço desculpa àqueles que me ouviram, mas eu vou só clarificar aqui duas situações. Uma relativamente à questão que se falou da norma 7 da Direção-Geral da Saúde. A norma 7 de 2020 é uma norma que é da Direção-Geral da Saúde, que é relativa aos equipamentos de proteção individual, e a norma vem clarificar o uso, a questão da própria substituição, da higienização e da questão dos equipamentos que são adequados aos procedimentos que o profissional de saúde vai realizar. E, portanto, todas as instituições são obrigadas a cumprir, não são só os profissionais que têm que cumprir esta orientação, ou esta norma, neste caso é uma norma, mas também as próprias instituições, e devem implementar todas as medidas que estão ali mencionadas nesta norma, nomeadamente em relação aos equipamentos de proteção individual. Por isso, os enfermeiros e os profissionais de saúde têm o direito de ter os equipamentos adequados para os procedimentos que o vão fazer. E as instituições têm que cumprir com as normas e com as orientações que são emanadas pela Direção-Geral da Saúde. Em relação à questão da visitação domiciliária, eu penso que a enfermeira Ana Fonseca já colocou nas observações, mas uma coisa é a norma, no fundo é geral, esta norma 7, que aborda a questão dos equipamentos de proteção individual, e hoje a Ordem emanou orientações específicas para a visitação domiciliária. Aquilo que a enfermeira Mariana apresentou é relativamente a esta orientação e que está disponível no microsite Covid que nós temos disponível na Ordem. Aquilo que fizemos na última reunião com o Secretário de Estado e com a Senhora Diretora-Geral da Saúde foi no sentido de enviarmos estas orientações também para a Direção-Geral da Saúde, porque gostávamos ou uma norma ou uma orientação para todas as instituições, no sentido de fazer cumprir estas orientações. De qualquer forma, além de estarem disponíveis no microsite da Ordem, esta orientação foi hoje enviada também para todos os assistentes. Portanto, todas as diretores executivos tiveram hoje também conhecimento relativamente a esta orientação. Obrigada. Está? Ana Fonseca, quer dizer alguma coisa? Queria em relação ao transporte, o Giro já falou relativamente à deslocação em táxi, mas havia uma colega que colocava a questão relativamente ao transporte do lixo. Penso que nestas orientações que temos vindo a falar, que foram hoje emitidas pela Ordem, que fala claramente como é que deve ser feito o transporte do lixo. Não se fazendo a deslocação em táxi, não faz sentido esta questão, porque na verdade é uma grande preocupação que temos, é com o transporte, com o retirar dos domicílios o lixo que é produzido e depois o transporte e na fase final o tratamento adequado destes lixos. Mas não havendo esse aspecto de fazermos o transporte nem em viatura própria, nem em táxis, fica a questão sanada. Eu penso que as principais questões relacionadas com a visitação domiciliária estão relacionadas com aquilo que é o fardamento, propriamente dito, e os equipamentos de proteção individual e a escassez que existe. Penso que, de um modo geral, não haverá muitas outras questões para além dessas questões. Caiu agora, há pouco tempo, uma sobre os utentes hipocoagulados, se se deve ou não fazer visitação domiciliária. Não sei se algum dos colegas quer pegar nesta questão. Os colegas que já não ouviram. Mariana ou Giro, querem pegar na questão?
Utentes hipocoagulados, deve-se ou não fazer visitação domiciliária? Estão a ouvir? Acho que eles não estão a ouvir, Ana. Falar, António? Ou... ouvi. Não sei se a Mariana quer responder. Queres responder, não queres? Não, podes responder tu, não acho que... Mas acho que é uma questão, acho que tem a ver com aquilo que tu disseste. Eu acho que tem a ver com aquilo que tu disseste, é uma discriminação do utente. Portanto, acho que não devemos não fazer uma visita domiciliária por um utente ser hipocoagulado, tal como não o faríamos noutras situações. Posso dar uma chega na visita domiciliária? Claro. Sim, claro, Isabel, sim. O critério para uma visita domiciliária é a falta de autonomia da pessoa, independentemente do resto, não é? Portanto, é o critério falta de autonomia que deve levar, ou seja, o critério de dependência que deve levar à exigência de uma visita domiciliária, não é? E às necessidades que o doente tem. Nunca, se é portador de uma patologia, qualquer ela seja. Exatamente. Eu queria só responder aqui a uma colega, não sei se desculpem lá, colega que em termos de partilha de experiências, a colega Isabel Murta perguntou se a troca de EPI é feita entre todos os domicílios e completamente, mesmo que sejam Covid negativo. Nós não sabemos se os nossos utentes são Covid negativo. Nós deveríamos trocar o EPI completo em todos os domicílios. Se o fazemos na prática, penso que está mais do que respondido que não temos EPIs para o fazer. Mas deveremos batalhar com os nossos, como o António disse, com as nossas direções executivas, com o vogal de enfermagem, com os nossos conselhos clínicos e de saúde, para termos mais EPIs. Porque isso é que é o correto. Nós devemos tratar todos os utentes como suspeitos. E, portanto, é um risco para nós, enquanto profissionais, não fazer esta troca entre todos os domicílios. Obrigada, Mariana. Em relação à visitação domiciliária, eu penso que os principais problemas dos colegas que devem ser denunciados é a falta de proteção, a falta de material de proteção, que vocês todos têm. E aquilo que nós ouvimos dizer todos os dias, e eu agora que estou também confinada em casa, e que ouço sempre a Diretora-Geral de Saúde, quando faz a sua mensagem, a sua conferência de empresa, eles dizem todos, assim como o Secretário de Estado, que há material, há material, há material, há material. E, portanto, os enfermeiros, aquilo que nós estamos a ver é que não têm material, que devem ter para se proteger a si próprios, e sendo assim, cuidam melhor dos nossos utentes. Portanto, há que exigir, como penso que já foi dito aqui, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira falou isso mesmo, e vocês têm que questionar o diretor executivo, o Conselho de Enfermagem dos centros de saúde e trabalhar com material para se protegerem, porque se não se protegerem, as coisas ficam complicadas. E tem que haver material para que os senhores enfermeiros se protejam. Portanto, realmente eu pensei que as coisas estavam muito melhor, porque aquilo que a maioria dos colegas dizem é que não têm, que só têm um avental, que não conseguem trocar, não têm como se proteger, e porque é importante fazermos visitação domiciliária, mas também com a proteção devida. Eu gostava há aqui uma outra situação que não foi respondida, não sei quem é que quer responder, que é o caso na visitação domiciliária, ir apenas um enfermeiro e não dois, como a Mariana referiu. Não sei se alguém, portanto, numa grande parte, vai um enfermeiro, não vão dois enfermeiros fazer a visitação domiciliária. Se alguém quer falar sobre isto. Também eu gostava de alertar sobre a higienização. Numa grande parte dos concelhos, as câmaras estão a fazer a higienização dos automóveis, porque a autarquia tem-se disponibilizado e tem trabalhado muito em ligação com os centros de saúde. Também é importante, se calhar, os senhores enfermeiros pedirem aos autarquias para que vos ajude nesse sentido, porque a higienização é sempre importante do carro que se faz. Isabel, depois também gostava que respondesse aí uma situação ou outra que me passou sobre a vacinação. Não sei se a Patrícia tem ou a Ana fez algum para a Isabel responder. Eu tomei nota aqui de algumas questões sobre a vacinação, mas eu penso que o Luís Barreira estava a querer intervir. Sim. Continuamos a ouvir-te muito mal. Quem? O Luís ou... Luís. Enquanto vocês
E agora? Sim, Melhor. Sim, Nada. nada. ora bem, eu tenho aqui uma questão que chegou da enfermeira Karina Raposo. Se existem dados sobre a taxa de vacinação neste período de pandemia ou algum estudo de correlação com anos anteriores sobre a cobertura da taxa de vacinação, por exemplo? É uma questão. Há uma colega, Graça Raposo, que também fez uma exposição sobre a realidade dela. Eu não queria falhar, mas exatamente, é uma colega da Ilha de São Miguel, ou é sobre algum acontecimento da Ilha de São Miguel, que há crianças que não foram convocadas para a vacinação, as mães ficaram ansiosas, deparavam-se com as enfermeiras no centro de saúde, quase que a vacinar, por favor, e por aí fora. Um comentário, não sei se a Isabel quer pegar neste assunto da vacinação e falar, ou ser logo algumas considerações sobre isto. Em relação aos números... Isabel, um eco, Ana, parece, calma, agradeço que organizem o som, que os colegas estão a dizer que tem muito eco. Experimentem todos ligar e desligar o vosso áudio, se faz favor. Quem não tiver a falar, se calhar temos todos de... Sim. Em relação às taxas de vacinação, o que se sabe é que foram administradas menos cerca de 50% de vacinas, não especificando, e houve esse número foi mais acentuado na região norte, mas que foi mais nos adultos. O que acontece é que também foi na região norte que surgiu o surto primeiro, não é? Que a pandemia se alastrou mais rapidamente e tivemos, se calhar, mais gente em confinamento e mais empresas fechadas e pessoas mais em casa, e houve até escolas que fecharam mais cedo por casos de Covid. Portanto, nós temos aqui uma situação, as taxas de cobertura, eu penso que não foi feito neste momento, e também penso que a solução já está a ter orientações para que seja rapidamente resolvida, e penso que os enfermeiros estarão, como sempre, atentos a esta situação. Em relação ao comentário da colega na Ilha de São Miguel, eu só tenho a lamentar, não é? Porque acho que uma das coisas que caracteriza os enfermeiros é a disponibilidade e a acessibilidade a todas as pessoas, a todos os utentes. Portanto, a ser verdade, eu lamento que isto aconteça com os enfermeiros, porque não, a nossa função não é essa, a nossa função é acolher as pessoas e é ir de encontro às necessidades das pessoas, e é isso que o nosso código deontológico tanto nos fala. Não sei se respondi. Sim, Isabel, obrigada. Em relação à vacinação, também tem muito a ver com as equipas que estão nesta altura, com a quantidade de trabalho, muitos têm Covid a funcionar, as consultas não foram feitas e os senhores enfermeiros também, possivelmente agora já começa a entrar tudo mais assertivo no plano com as consultas de saúde infantil, também com as outras consultas, para se começar a trabalhar esta área da vacinação. E as pessoas também vão ganhando mais confiança na ida. E também os enfermeiros de família, muitos deles foram deslocados para outras atividades, não é? Nomeadamente ajudar a saúde pública, e, portanto, acabaram por, de alguma forma, descurar o trabalho como enfermeiro de família, e que agora rapidamente irão repor todo o trabalho que ficou e reprogramar tudo aquilo que está por fazer, sem dúvida. Eu não sei se eventualmente agora me conseguem ouvir. Agora sim, Luís. Muito bem. Sim. Pronto, tentei melhorar aqui a rede. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás em relação à questão, agora um bocadinho quando falavam da constituição da equipa que faz a visitação domiciliária, o facto de serem 2 enfermeiros. Nós, a Ordem, recomenda que haja sempre pelo menos um enfermeiro e um assistente operacional que possa, e que o enfermeiro nunca vá sozinho fazer uma visita domiciliária. Portanto, aquilo que nós colocamos na orientação é que possam ir 2 enfermeiros, porque nós temos que tentar, enfim, que vá o menos pessoas possível na viatura para a visitação domiciliária. Pusemos 2 enfermeiros
e que, não tendo a possibilidade de irem 2 enfermeiros, admitimos a possibilidade de ir um enfermeiro e um assistente operacional que esteja devidamente treinado na colocação e na remoção dos EPIs. Outra questão que também falaram teve a ver, ou tem a ver com a higienização da roupa de a levarem para casa. Eu reforço a questão da norma 7. A norma 7, a Ordem teve, na altura, uma grande participação na elaboração desta norma 7 de 2020, e uma das nossas propostas e na nossa pronúncia, que também podem ver no microsite, foi exatamente a colocação de roupa descartável ou a necessidade da higienização da roupa nas instituições. Portanto, as instituições têm a obrigação, e está na norma 7, de cumprirem com esta higienização nas instituições e nunca os enfermeiros levar fardas para o domicílio, como sabem, aumenta, obviamente, a propagação da infecção. E, portanto, isso ficou claramente definido na norma 7 e, conforme eu disse, não vale a pena nós estarmos sempre com o mesmo discurso de que não temos EPIs, nós temos que justificar esses EPIs e temos que pedir, neste caso, nos cuidados subprimários, e isto aplica-se quer nos cuidados subprimários, quer também nas instituições hospitalares. Os conselhos de administração e as direções executivas têm a obrigação de proporcionar os equipamentos de proteção individual necessários para os enfermeiros poderem realizar os procedimentos necessários, nomeadamente no caso da visitação domiciliária, que sim, os EPIs devem ser substituídos do utente por utente. Eu não consigo conceber como é que se pode manter os mesmos equipamentos quando eu tenho que utilizar a viatura, eu tenho que entrar para a viatura, como é que eu posso utilizar os mesmos equipamentos do utente para utente? Isto é inconcebível. Os enfermeiros têm que justificar muito bem perante os enfermeiros-chefes, os enfermeiros diretores e os vogais clínicos e da enfermagem a necessidade do uso desses EPIs de utente para utente. É assim que está nas recomendações, é assim que estão nas normas e nós temos que, obviamente, exigir isso também. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Mais alguma questão para responder? Os colegas querem dizer mais alguma coisa? Responder alguma coisa, Ana? Eu penso que não. Há colegas que vão continuando a insistir que não têm os equipamentos necessários, outros falam na higienização das roupas, mas depois há outros que vão reforçando que sem esses aspectos cumpridos não há maneira de termos segurança para a prestação de cuidados, tal e qual como o enfermeiro Luís Barreira acabou de reforçar. Agora, sobre uma questão... Desculpa, eu penso, para os colegas que nos estão a ouvir, que o senhor enfermeiro Luís Barreiro disse bem aquilo que os senhores enfermeiros, que os colegas devem fazer e como devem atuar. E, portanto, terá que ser assim que se deve atuar. Vocês têm todo o apoio da Ordem dos Enfermeiros, têm o apoio da bastonária para atuarem e para dizerem o que é que não está correto. Porque, acima de tudo, também como já foi dito aqui pelo enfermeiro António Giro, nós temos que nos proteger e o enfermeiro tem que se proteger. E, portanto, sem os equipamentos devidos, nós não conseguimos cuidar bem dos nossos utentes, porque não nos protegendo, não nos cuidamos bem. Portanto, esses assuntos têm que ser levados a quem de direito, têm que ser divulgados, têm que ser ditos que não existe e explicar muito bem porque não existe e explicar muito bem à comunidade porque não existe. Eu penso que isto é claro, porque eu pensei que realmente em cuidados primários, que em termos de equipamento, que estávamos um bocadinho melhor. Eu estou um bocado preocupada convosco, realmente. Tem que se trabalhar um bocadinho mais nesse sentido. No âmbito da vacinação não há tanta preocupação, porque eu penso que de um momento para o outro as coisas, agora também com mais confiança e com os colegas, que o assunto virá a ser cumprido aqui a vacina aos nossos jovens idosos, adultos. Eu queria reforçar uma coisa aos colegas sobre a utilização de EPIs. Nós também somos veículo de transmissão do Covid e também não sabemos muitas vezes como é que estamos positivos ou não, mesmo estando assintomáticos, cada vez temos encontrado mais pessoas Covid positivos assintomáticos.
e que estão a contaminar. Portanto, nós, ao usar os equipamentos como deve ser, estamos a proteger também os doentes, porque nós podemos ser, sem saber, potenciais contaminadores das pessoas. Portanto, é uma questão de protegermos também os próprios doentes de nós próprios, não é? Eu gostava também que responder algumas questões que os colegas colocaram, ainda não se falou nisso, é que alguns dos colegas fazem visitação domiciliária com a sua própria roupa. Alguém quer falar sobre isso? Eu acho que não deviam fazer, não é? Pois, não deviam. Lá está. Eu li aqui há pouco um comentário de uma colega com o qual eu concordo em absoluto, que dizia qualquer coisa, enfim, vou tentar ser fiel àquilo que a colega disse, que esta atual situação também é uma oportunidade para repensarmos toda a nossa atividade. E eu concordo. É de facto uma oportunidade para, depois de passar, digamos, esta fase em que nós temos que atuar e temos que estar no terreno, depois parar, trocar experiências e repensar uma série de estar, não é? E de atuar. Quer dizer, eu espero que isto não seja uma frase que daqui a uns tempos, quando este passar, ninguém se lembre. A verdade é que o uso de equipamento de proteção individual e a obrigatoriedade e a necessidade do uso de equipamento de proteção individual está escrito em muito lado e que não surgiu, essa necessidade não surgiu agora. E a verdade é que nós olhávamos para aquilo como se tivesse, enfim, eram umas orientações e que estavam numa prateleira e que não se usava. Bom, mas a segurança é necessária sempre. A avaliação do risco deve estar sempre presente. E, portanto, sim, que seja uma oportunidade para, daqui para o futuro, repensarmos e recolocarmos a nossa exigência. Muitas vezes nós não somos exigentes o suficiente. A nossa exigência, porque nós quando estamos a exigir para nós e estamos a exigir para quem cuidamos, para os nossos utentes. E, portanto, sim, temos que fazer esta reflexão e depois disso, temos que decidir fazer diferente. Todos nós sabemos que é mesmo isso, fazer diferente. E eu não tenho dúvidas que todos os colegas podem contar com a Ordem para fazermos esse percurso em conjunto. Obrigada. Ana, peço desculpa, eu só gostava que há dois colegas que já falaram sobre isso e eu gostava que falassem. É na visitação domiciliária, equipas Covid e não Covid. Quem quer... Era porque eu já tenho aqui o colega. Obrigada, Ana. Quem é que quer pronunciar sobre isso? Ainda não foi falado. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim, eu posso falar em relação a isso. Na recomendação que hoje, nas orientações que hoje foram enviadas, conforme eu disse agora um bocadinho, tem exatamente logo no início do documento que as equipas devem ser constituídas com dedicação para estes utentes com a Covid-19. E isto é um princípio que nós temos sempre tentado em todas as normas, que hajam coortes de profissionais para utentes com a doença Covid e para aqueles que são não Covid. Portanto, o mais importante é, de facto, constituir equipas dedicadas a esta visitação domiciliária. É aquilo que está nesta recomendação. E depois tem um pouco mais abaixo que na impossibilidade absoluta de se constituir estas equipas dedicadas exclusivamente a estes doentes Covid-19, devemos fazer um planeamento óbvio da visitação domiciliária e devemos obedecer à sequência de, em primeiro lugar, utentes suspeitos e depois utentes positivos. Mas
o princípio básico em tudo é que haja, de facto, esta separação. Equipas dedicadas exclusivamente para utentes Covid-19 e equipas dedicadas para os restantes utentes. Obrigada. Depois, se me permite, a senhora moderadora, eu vou avançar aqui para mais duas questões que, de facto, nós não conseguimos acompanhar porque são várias, mas há um enfermeiro que fala em relação aos testes dos enfermeiros. Eu gostava já de solicitar aos colegas que pudessem ir ao microsite, que agora um bocadinho já falei, o microsite Covid da Ordem. Nós colocamos, nomeadamente, também aqueles ofícios que são enviados para as entidades competentes, nomeadamente Direção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde, Primeiro-Ministro. Nós, aqueles ofícios mais importantes com as nossas posições, nós colocamos também lá no nosso microsite. E nós já há 15 dias que fizemos uma intervenção junto da Ministra da Saúde no sentido de aumentarmos a testagem dos enfermeiros e que esta testagem fosse também de forma periódica, nunca superior a 15 dias. Isto é, quando se fala naquelas equipas de espelho de rotatividade de 15 dias mais 15 dias, antes de os enfermeiros regressarem ao contexto neste horário de espelho, pudessem também ser testados. Isso já é uma proposta que nós enviámos há mais de 15 dias para o Ministério da Saúde e que temos insistido, e hoje mesmo também enviamos um documento agregador com várias medidas, quer do ponto de vista da saúde, para o setor da saúde, quer também para o setor social, para a parte da economia, das empresas, na área da saúde escolar, para as escolas, portanto, uma série de medidas que enviamos e que, obviamente, uma delas também é esta questão da testagem. Portanto, nós temos insistido muito e entendemos que é muito importante, cada vez mais, este aumento do número de testes aos profissionais de saúde e, nomeadamente, aos enfermeiros. Depois penso que tenho aqui exatamente a outra questão, era em relação à separação das equipas que já falei. Luís, já agora queres fazer algum comentário a uma colega, Flor Costa, que diz que mais que nunca seria importantíssimo que a Ordem pudesse estar no terreno e monitorizar o que se está a passar, quer em termos de organização de equipas, quer em cumprimento de EPIs. Queres dizer alguma coisa? Nós temos criado um gabinete estratégico da Covid-19 e temos recebido milhares de exposições por parte dos enfermeiros, de muitas situações, obviamente, e que temos acompanhado com muito esforço, muita dedicação, porque os recursos não são também infinitos e, portanto, temos dedicado o máximo de tempo possível a estas questões. Temos oficiado a centenas de instituições e temos também, nomeadamente, algumas equipas de algumas secções regionais que têm ido pontualmente, obviamente, a alguns serviços. Estávamos num estado de emergência e, obviamente, que as visitas também têm que ser controladas nestas visitas do exercício profissional. De qualquer forma, temos articulado com os conselhos de administração e com os enfermeiros, conforme eu disse, são milhares de exposições que temos recebido e temos tentado, por todos os meios, chegar ao máximo que conseguimos. Obviamente que, quando temos a necessidade de nos deslocar aos contextos, temos feito com um número mais reduzido de enfermeiros nesta visita e, obviamente, que se precisarem, os enfermeiros, agora um bocadinho eu já disse, temos disponível o e-mail covid19@ordemenfermeiros.pt e que podem, obviamente, colocar as questões, expor as situações, nomeadamente de falta de equipamentos, que nós oficiamos às instituições e pedimos esclarecimentos também urgentes sobre essa matéria. Portanto, tudo aquilo que entenderem que nós podemos ajudar, obviamente que estamos disponíveis e que podem nos escrever. E nós fazemos sempre uma avaliação, se conseguimos, através da articulação com o Conselho de Administração ou com a chefia, resolver, ou se temos que nos deslocar, obviamente, à instituição.
Obrigada. Mais alguma? Vamos. Os colegas querem dizer mais alguma coisa? Algum colega quer falar mais alguma coisa? Respondidas? Ana? Não, tinha desligado o som. Genericamente, as questões estão respondidas, há muitos comentários acerca do mesmo assunto. A Eva agora fez um comentário, Eva Salgado, sobre esta questão que se acabou de falar da monitorização local, mas basicamente também não acrescenta nenhuma questão. Estou a colaborar na distribuição dos EPIs, o que nos falta é perceber que EPIs podem ser reutilizados. Eu penso que estas questões da reutilização dos EPIs já foram amplamente debatidas no webinar nos 2 webinars que trataram desta temática, que é uma situação que não deve acontecer e seria momentos muito excepcionais se houvesse uma outra vaga em que realmente houvesse uma escassez quase absoluta de equipamentos e seria em condições muito especiais. Mas convidava a colega a ver esse webinar que já está divulgado no nosso microsite. E penso que agora uma colega, Raquel, trabalha numa consulta externa privada. Indicação da chefia foi para só darmos máscara cirúrgica a quem se dirigir e não a tiver. É para deixar entrar doentes com máscaras feitas de pano e caso não traga, não tem de trocar. Qual a vossa opinião? Para mim o doente ao chegar faria todo o sentido em trocar e receber uma nova dada por nós. Não sei se alguém quer comentar. Isso aí eu posso comentar. A norma 7 é muito clara. Todos os utentes que entrem numa instituição de saúde têm que ser dada uma máscara cirúrgica e tem que ser feito o ensino da colocação dessa máscara cirúrgica. Nomeadamente, se for criança, deve ser dado quer à criança, quer também ao acompanhante, para que seja colocada a máscara cirúrgica e não estamos a falar de máscaras sociais ou comunitárias. A norma é muito clara, na entrada das instituições é uma máscara cirúrgica que deve ser fornecida ao utente para colocar antes de se dirigir para qualquer serviço ou para uma consulta, ou seja, para o que for. Para terminar, eu gostava de vos dizer para verem as recomendações que estão no site, pudessem ler também o documento que nós emitimos destas medidas que são importantes nesta reabertura do país de forma faseada, no fundo nesta fase de descovid, e que emitimos estas diversas medidas e que estão disponíveis no site que podem ler. Obviamente que a ordem está disponível para ajudar naquilo que for possível, mas eu penso que há uma coisa que é muito importante, que é também a responsabilidade individual de cada um dos enfermeiros. E o conhecimento que o enfermeiro tem hoje sobre esta matéria é muito importante para poder exigir condições de trabalho, condições de segurança, tendo em conta aquilo que é a importância da qualidade dos cuidados que nós prestamos. Portanto, também cabe a cada um de nós exigir aquilo que são as condições que precisamos, quer para nós estarmos em segurança enquanto profissionais, quer também para termos a segurança necessária na prestação de cuidados. Portanto, deixo também esta reflexão para todos e dizer que estamos, obviamente, disponíveis para aquilo que vocês precisarem. Obrigada, Sr. Enfermeiro. Ana, quer dizer mais qualquer coisa? Reitero tudo aquilo que o enfermeiro Luís tem toda a razão e recordar aos colegas que devem estar atentos àquilo que é publicado. Em relação a esta questão da visitação domiciliar, estas orientações que saíram hoje, penso que dão resposta a todas ou quase todas as questões que aqui foram colocadas, nomeadamente uma que surgiu agora aqui penso que era do Lionel,
em relação aos lixos, ao saco que entra no... Foi dito logo no início pelo Giro que o que entra no domicílio depois será inutilizado porque não vamos aproveitar para outras situações de cuidados noutros domicílios. E genericamente era isto. Agradecer a vossa participação, agradecer a todos os colegas que nos acompanharam. É sempre um gosto e é sempre muito importante fazermos esta partilha de conhecimentos e de experiência. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Da minha parte também, não sei se os colegas querem dizer mais alguma coisa, os meus convidados, não? Então, Não. Não? Muito bem. Da minha parte também agradeço aos colegas que participaram, agradeço à Ordem dos Enfermeiros. Um grande abraço para todos os colegas que participaram neste webinar e termino, uma vez que o resumo foi feito muito bem pelo Sr. Vice-Presidente Enfermeiro Luís Barreira, termino de dizer-vos, nunca estão sozinhos, nós cá estamos para vos apoiar naquilo que vocês acharem. Um grande abraço para todos e até breve, se Deus quiser, e obrigada. 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 Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.